Eu saúdo os meus irmãos com a paz do Senhor nesta manhã gloriosa e eu vou relatar um pouquinho do meu testemunho de salvação e de cura, de libertação. O meu nome é Celi Mendes Saraiva, eu moro no estado do Pará, cidade da Vigia, que fica próximo a Belém do Pará. E eu sou uma sobrevivente, eu sou um projeto nas mãos do Senhor. Ele me curou, Ele cuidou de mim, Ele me transformou e me libertou. Em primeiro lugar, Ele me deu salvação. Esta é a principal. E eu vendo um canal no YouTube, Semeando Vidas, e eu senti o desejo de relatar o meu testemunho e enviar para edificar vidas e que através desse meu relato, deste processo que eu passei, que você possa confiar no Senhor, que este meu relato seja de edificação na sua vida, que você possa confiar nele, que você possa ter o entendimento que nós somos, a partir do momento que nós diz, eis-me aqui, é o Senhor que toma o controle de tudo na nossa vida, tudo é Ele. Eu nasci num berço evangélico, numa família cristã. Minha mãe, meus pais eram evangélicos, somos uma família de 10 irmãos e eu sou a caçula das mulheres. E a minha infância foi uma infância maravilhosa, porque a palavra do Senhor diz assim: ensina o menino no caminho que deve andar. Quando ele crescer, não se desviará dele. E foi isso que a minha mãe me ensinou. Minha mãe, uma mulher de Deus, uma mulher guerreira, batalhadora e uma mulher perseverante ali na oração. Mulher do círculo de oração, mulher virtuosa, valorosa. Criou todos os filhos no caminho do Senhor. Mas só que há muitas das vezes os pais são evangélicos, criam os filhos, mas quando chega o momento da adolescência, você se deixa levar para as coisas ao contrário. E eu me afastei dos caminhos do Senhor aos meus 12 anos. Na minha infância, quando nós éramos muito pobre materialmente, mas espiritualmente nós éramos cheios da graça de Deus, porque a palavra do Senhor diz que aquele que sabe a verdade está nos caminhos do Senhor, confessou o nome do Senhor, nós temos uma morada eterna, nós somos filho do rei, dono do ouro e da prata. Só que a minha mãe, em meio às dificuldades, em meio às aflições, ela nunca se deixava levar. Ela ia para a casa do Senhor, mesmo nós não tendo recursos, não tendo alimento quando chegava, mas ela confiava que quando ela chegasse tinha providência. Ela cozinhava um ovo, repartia, para cada filho repartia aquele pedacinho ali, e nós dormíamos saciados, porque Deus cuidava de nós. Então, nas vigílias, nós éramos pequenos, ela cortava pano, colocava debaixo dos bancos, e nós dormíamos debaixo dos bancos nas vigílias. Então ela nunca ela nunca colocou obstáculo para servir a Deus. Não, eu não vou servir a Deus porque meus filhos é pequeno, não. Ela servia a Deus com integridade. Hoje a minha mãe está no descanso eterno para a honra e glória do nome do Senhor. E os 10 filhos da minha mãe, ela, como eu já relatei, ela criou no temor e demonstração da palavra de Deus. Só que chegou um momento, todos se apartaram dos caminhos da verdade. E eu, aos 12 anos, ela me mandou para Belém. Nós morávamos, como eu já falei, na Vigia. Ela me mandou para Belém para estudar com a minha irmã mais velha, que ela tinha recurso. E eu fui. Nesse processo de eu ir para lá estudar, não ia mais para a igreja, não tinha mais o convívio, minhas irmãs não eram mais evangélicas, e eu fui me afastando. A vaidade tomou conta da minha vida. Com 12 anos eu me afastei dos caminhos do Senhor e aquela vaidade tomou conta de mim. Quando eu voltei para a casa da minha mãe, aos 14 anos, eu não queria mais servir a Deus, porque o meu coração já estava putrificado das coisas terrenas, do mundo, vaidade e vaidade do corpo, e eu não quis mais.
obedecer a doutrina da palavra. Mas a minha mãe nunca disse assim, olha minha filha, eu não te quero aqui não. Eu tinha um temor muito grande, eu respeitava a minha mãe, só que eu era muito vaidosa. Eu não queria mais ir para a casa do Senhor. Fui uma adolescente que desobedeci meu pai, desobedeci a minha mãe. E o exemplo, o que eu falo para você, eu fui um exemplo na adolescência, que me apartei dos caminhos do Senhor. O que eu falo para você, não faça isso. Não faça isso porque hoje, eu com 38 anos, eu me arrependo do que eu fiz. Quem me dera que eu voltasse atrás e pudesse consertar os meus erros. E muito vaidosa, muito vaidosa. Aí a minha mãe dizia, minha filha, volta para os caminhos do Senhor. Eu dizia, mãe, eu não vou voltar, mãe. Eu não tenho desejo. Na realidade, o que era que eu pensava? Como é que eu vou largar o batom? Como é que eu vou largar meus brincos? Como é que eu vou largar o meu shortinho curto? Como é que eu vou largar os brincos? Eu não conseguia sair na rua que eu não passasse um batom. Eu era muito vaidosa, vaidosa do corpo. Aquela vaidade tomou conta, era isso que impedia. Quando eu fazia o convite, eu dizia, não vou, porque eu não consigo. Eu pensava nas maquiagens, pensava nas coisas tão insignificantes. E deixei de servir o Deus na minha adolescência. Chegou o momento, eu engravidei na adolescência. Eu engravidei na adolescência, aos 16 anos eu já estava grávida. E a minha mãe sempre abriu as portas da casa dela. Ela sentava, ela me aconselhava. Sempre me aconselhou a obedecer a palavra do Senhor. Minha mãe era uma mulher sábia. Ela nunca disse assim, minha filha, pega tuas coisas, vai embora daqui que eu não te quero. Não. Ela abriu as portas da casa dela e disse assim, minha filha, você desobedeceu. Você fez o que não devia. Mas o que é que você vai fazer? Você volta para os caminhos do Senhor. Vai criar teu filho, minha filha. Vai criar teu filho no caminho do Senhor. Eu com 16 anos, uma criança. Em desobediência. Aí fiquei na casa da minha mãe. E teve um culto grande. E veio 2 pregadores de Rondônia. Eu era bem magrinha, a minha barriga nem aparecia. Só que a minha mãe fazia uns vestidos bem longos, que ela era costureira. E ela disse, minha filha, hoje bora no culto. Bora no culto. Aí eu disse, eu vou, mãe, eu vou. E eu sentei na última fileira do banco e na hora da mensagem, o Senhor usou aquele pregador e ele disse assim, você jovem que está lá no final, vem aqui. E eu fui lá, envergonhada, que eu estava grávida e lá era só famílias, pessoas evangélicas e eu envergonhei a minha mãe. E fui lá envergonhada e ele disse assim, o Senhor usou ele e disse assim, que o Senhor sabia o que eu estava passando, mas não era para mim me preocupar, porque ele ia dar um pai para o meu filho, ia me dar um esposo, e ia levantar os meus pés daquele lugar para uma grande obra. Eu com 16 anos, uma criança com outra criança no meu ventre. O Senhor não esqueceu de mim, o Senhor me fez uma promessa, eu com 16 anos. E eu estava muito triste naquele momento porque o pai do meu filho rejeitou. Disse que ele não iria assumir, que ele não quis assumir a paternidade. E eu fui pai e mãe aos 16 anos, uma criança. Mas o meu Deus não se esqueceu de mim. Ele olhou com olhar de misericórdia. E ele me prometeu um esposo e me prometeu um pai para o meu filho. E me prometeu ministério, aleluia. E passaram-se tempo, e eu digo assim, quando o Senhor usa um servo dele e diz assim, eu vou fazer isso na tua vida, minha filha. O adversário já fica ali projetando os laços dele. E eu não vigiei, caí num laço ao contrário. Conheci uma pessoa, meu filho estava com 1 ano e 4 meses. Caí num laço ao contrário. Vim pagar um alto preço, casei com essa pessoa. Paguei um preço por desobediência de novo, porque eu não vigiei, eu não perguntei para o Senhor, Senhor, é este o meu esposo? Foi este que o Senhor iria me dar? O Senhor me prometeu? Quando meu filho estava com 1 ano e 4 meses, apareceu.
E eu casei. Casei sem perguntar ao Senhor e paguei um preço. Com um mês de casado, ele me espancou, que isto abriu e eu fui parar para o hospital. Eu era violentada fisicamente, emocionalmente, ele me violentava de todas as formas. E é muito triste quando um jovem desobedece. Eu estava em desobediência. Eu não ouvi, porque eu não orei, não perguntei, não. Muitas das vezes você está numa aflição, você quer sair daquela aflição e a primeira porta que abre ocorre ali, mas não é, e eu não pergunto que é de Deus ou não. E com um mês foi muito sofrimento. Fiquei casada 3 meses. De muito sofrimento, ele ia trabalhar e me deixava trancada no cadeado, que eu era uma adolescente e ele já tinha 35 anos. Uma pessoa mais velha do que eu. E paguei um alto preço, um alto preço. O projeto do Satanás era usar aquele homem para tirar a minha vida. E uma noite ele saiu, tinha uma ponte atrás da minha casa. Eu sentei naquela ponte, eu olhei para o céu, estava cheio de estrelas. Eu disse assim: meu Senhor, tu fizeste uma promessa, aleluia, na minha vida. Já que tu fizeste uma promessa na minha vida, Senhor dos Exércitos, que tu tem ainda algo na minha vida, eu quero que o Senhor me perdoe, o Senhor me arranque deste cativeiro. O Senhor me arranque deste cativeiro, porque eu vou ouvir a sua voz e eu vou lhe obedecer. Com pouco tempo eu já vinha sofrendo umas dores e eu adoeci, de umas dores debaixo da costela. E aquelas dores foram intensas no mês de março. E a minha irmã conseguiu uma operação num hospital na Beneficente Portuguesa, em Belém. E eu saí, fui me operar e não voltei mais. Aquele homem perseguiu a minha vida, disse que ia tirar a vida da minha mãe, e a minha mãe foi para joelho. O Senhor me libertou daquele homem através de muita oração da minha mãe, que eu estou viva aqui, foi para honra e glória do nome do Senhor. O Senhor me tirou do cativeiro por desobediência, mas por oração daquela serva de Deus que está na glória. O Senhor me deu livramento. E me operei, mas não voltei mais. E o Senhor fez um rebuliço na minha vida a partir do momento que eu me arrependi. Eu olhei para o céu e disse: Senhor, que o Senhor tem um projeto. O Senhor me tira deste cativeiro. Aleluia. Eu estava com 17 anos. Mãe de uma criança e com muitas responsabilidades, passando uma grande luta. Mas o Senhor ainda cuida da serva dele. O Senhor ainda cuida do servo dele, quando, mesmo você em desobediência, mas que você confia no Senhor, você se arrepende e diz: Senhor, me ajuda. Ele vem ao teu encontro, aleluia. E aquele processo ali de separação, um processo muito doloroso e muitas violência psicológica, onde se eu saísse onde ele me via, ele achava que tinha um domínio sobre mim, ele me espancava. Então foram muitas lutas. Mas eu depositei a minha confiança em Deus. Mas eu estava ali ainda na desobediência, eu estava afastada dos caminhos do Senhor. E passaram-se tempo, o Senhor afastou aquele homem do meu caminho, graças a Deus, para a honra e glória do nome do Senhor. E o meu filho já ia completar 2 anos. Uma vez a minha mãe disse assim: minha filha, tu volta a estudar para te dar um futuro para o teu filho. Volta a estudar porque vai chegar o momento que ele vai precisar de ti. E tu tem que estudar. E eu voltei, vou fazer a 4ª etapa. Ela disse: eu cuido do teu filho enquanto tu estuda, vou estudar à noite. E quando eu me matriculei, aí era noite, e na mesma turma, o meu esposo, que é o meu atual esposo, nós estamos 20 anos juntos. E para a honra e glória do nome do Senhor, o esposo que o Senhor me prometeu, aleluia, que eu não teve paciência de esperar. Eu caí no laço, paguei um alto preço num cativeiro de violências, mas o Senhor teve piedade e misericórdia de mim. E conheci meu esposo ali, ele se matriculou, tinha saído da aeronáutica e ele foi terminar também o ensino fundamental dele. E ali conheci ele em 2006 e estamos até hoje juntos, para a honra e glória do nome do Senhor. E na época que eu conheci ele, meu filho,
o meu filho era pequeno ainda, ia completar 2 anos. E hoje meu filhote tá com 21 anos, ele tá na faculdade. Eu tenho mais um filho de 16 anos. E para a honra e glória do nome do Senhor, que Ele me deu 2 bênçãos maravilhosas, me deu um esposo de dizer assim, nós não passa, a luta passa. O Senhor dá perfeito, Ele dá porque Ele dá, mas são 2 pessoas totalmente diferentes. A palavra do Senhor diz suportai-vos. E nós temos que suportar, perdoar, para nós viver em união. E eu glorifico a Deus pelo esposo que o Senhor me deu, pelos filhos maravilhosos que o Senhor me deu. E conheci meu esposo, e o Senhor me fez uma promessa, o Senhor fez um rebuliço na minha vida. E eu digo assim, que você tem uma promessa, que o Senhor te fez uma promessa, aleluia. Não desista da tua promessa, confie, mas não te desespera e não te desvia para um lado. Ah, não, eu tenho uma promessa, eu não vou morrer. Que você não perseverar. Como é que o Senhor vai cumprir a promessa na tua vida? Persevera, confia, filho, confia, filha, porque a tua vitória é certa. Aleluia. E neste processo, já estava com meu esposo, e teve uma viagem, engravidei em 2007, do meu segundo filho. Perguntei, a minha mãe foi em casa, eu queria adotar uma criança, uma menina. Ela disse, minha filha, você é jovem, dá um filho pro teu esposo. E eu disse, tá bom, mãe. E ela sempre me aconselhava, uma mulher sábia e maravilhosa, minha mãe, maravilhosa, maravilhosa. E engravidei em 2007, para 2008, quando eu estava grávida, eu passei um processo de aborto já aos 7 por 8 meses. Meu filho nasceu de 8 meses. Foi um milagre divino também, ele é um milagre. Foi para a Santa Casa e ali eu fiquei perdendo líquido, e os médicos queriam que me aplicasse injeção para mim ficar os 9 meses, até completar os 9 meses ali, porque não tinha incubadeira. E não tinha como fazer o parto. E o meu esposo era católico. A família dele é toda católica. Ele veio conhecer a Jesus através da minha vida, através da vida da minha mãe, que a minha família era toda evangélica. E ali eu não sabia, ele fez um propósito com o Senhor, que o Senhor fizesse o nosso filho nascer sem problema e não tivesse complicações, e eu não ficasse ali até os 9 meses no hospital, e ele ia aceitar Jesus. E eu não sabia. Com pouco tempo o médico veio e disse, nós vamos aplicar a injeção e nós vamos fazer o parto. E me deixou ali, a enfermeira me aplicou a injeção e saiu. Na hora que ele saiu, foi muito rápido. Eu teve meu filho, eu e o Senhor ali sozinha naquela sala. Meu filho com 8 meses, ele não precisou de incubadeira. No outro dia, eles já deram o alto e nós viemos aqui para o interior de Vigia, para a honra e glória do nome do Senhor, porque meu esposo fez um voto com o Senhor, que ele ia aceitá-lo e ia servir-lhe o resto da vida dele. Em 2010, o meu esposo cumpriu o que ele tinha feito, o voto com o Senhor, aceitou Jesus pela primeira vez, confessou o nome do Senhor e está servindo ao Senhor para a honra e glória do nome do Senhor. Porque o nosso Deus é tremendo, o nosso Deus é infalível, o nosso Deus, ele não falha, ele cura, ele liberta, ele transforma, ele ressuscita. Quando você confia nele, deposita a sua confiança nele. Aleluia. E ali foi um processo, porque a nossa vida são de processos. E eu muito imatura, estava com 18 anos, com muita imaturidade, meu esposo com 19 anos, e abri uma porta de emprego para Barcarena. E eu estava desviada, e meu esposo é evangélico, ele já tinha aceitado Jesus e eu já estava desviada. Porque eu era demais vaidosa, como eu já disse, desde os 12 anos. Aquele espírito da vaidade tomou conta da minha vida e só era Jesus na minha vida. Porque quando você é oprimida por algo ali, isso é Jesus para lhe libertar. E fomos embora para Barcarena, ele foi abrir uma porta de emprego e foi trabalhar para lá. E ali já era um processo. Era um processo que o Senhor já tinha escrito ali o que ele ia fazer na minha vida. E ali meu esposo foi trabalhar em
em hidrelétricas, viajando para Belo Monte. Ele é mecânico industrial, ele é soldador e ele viajava muito. E só era eu cuidando do meu filho de 8 anos e o meu caçulinha de 2 anos. Cuidando dele e o meu esposo todo tempo viajando. E sempre ele ligava, ele dizia assim, Celi, tu não vai pra... Tu tá indo pra igreja, tu tá levando os meninos. Eu dizia, e eu menti, eu dizia, tô. Na realidade eu não tava. E o meu filho, o mais velho, o Mateus, nunca ele se desviou. Eu era desviada e ele continuava perseverando. Era um único ali de casa. O irmão Gilberto tinha aceitado, eu já estava desviado, meu esposo e o meu filho mais velho continuou. Ele levava o meu caçula para a igreja. Aquilo me dava raiva quando ele levava. Porque quando você está desviado, ali a palavra do Senhor diz que são legiões. Cada vez que você se desvia, são 7 demônios. Cada vez mais 7. 7, 7, 7. Então, 7, 14, 21, 28. Então, cada vez o seu coração vai ficar mais duro. Vai ser mais difícil, você vai aceitar. É mais fácil aquele que nunca ouviu a voz do Senhor e você pregar o evangelho e aceitar do que um desviado. Por quê? Porque eles são legiões na vida. Então, eu era muito dura, eu estava muito dura para o evangelho. Só que o meu filho, com uns 2 anos e pouco, meu caçula, ele adoeceu. Olha, o Senhor prova naquilo que a gente mais ama. Quando o Senhor diz, minha filha, chegou a minha vez, eu vou te fazer isso aqui, ó. E ele prova naquilo que a gente mais ama. E é a verdade. Diz, o Senhor não prova. Ele permite sim. Ele permite as provas para a gente descer na humilhação, para a gente se arrepender. E chegou um tempo, meu filho, quando ele ia para a igreja, ele entrava na igreja e começava a chorar, chorar, chorar. E ele começou a não dormir. Quando nós íamos viajar, ele tinha medo de tudo. E ele começou com muitas dores, até dele beber água. Quando ele bebia água, doía. E ele não conseguia se alimentar. A única coisa que ele comia, tomava era iogurte. Passei uma luta muito grande com meu filho. E ali foi na época que eu já estava estudando. Eu tinha terminado o ensino médio, eu estava fazendo um curso técnico de técnico eletromecânica ali pelo Senai, em Barcarena. Eu estava me formando e o meu projeto era terminar o curso e começar a colocar currículo nas empresas, porque em Barcarena é uma cidade de empresas, são muitas empresas. E ali o meu projeto era esse, terminar e ir para o mercado de trabalho. Só que nesse período minha filha adoeceu. E o meu esposo voltou e nós se reconciliamos. Nós se reconciliamos para a honra e glória do nome do Senhor, mas meu filho continuou doente. E eu tinha terminado o curso, eu estava já com os currículos. E começou uma campanha de oração na igreja. Começou uma campanha de oração das 10 às 10h30. E era intenso, era de manhã até de noite. Mas em cada período entrando duas irmãs para orar. E eu e a irmã Prisolita. Só que eu fui fazer essa campanha, nós fomos fazer essa campanha, eu fui com um propósito de cura. E eu fiz um propósito com o Senhor, que o Senhor curasse o meu caçula. Eu não ia mais me desviar. Eu ia perseverar nos caminhos do Senhor. E eu ia servi-lo pro resto da minha vida. Começamos a campanha na segunda-feira. Na quinta-feira, ele se acordou de manhã, aí eu coloquei o mosquiteiro assim, nós dormíamos debaixo do mosquiteiro, ele se levantou bem piquichito, ele pulou da cama e disse, mamãe, eu tô curado. Aí ele disse, mãe, eu teve um sonho. Eu sonhei que eu fui no céu, eu vi um homem de branco, barba branca, só que ele tinha um negócio amarrado por aqui. Eu disse, é um ancião. Aí ele disse, mãe, eu tava nu na frente dele. E aquele homem disse assim, Christopher, que é o nome do meu filho, você vai voltar, eu vou te curar, eu vou te dar uma nova vida. Você vai voltar para a terra porque você vai ajudar a sua mãe. E ele disse, mãe, eu me vi vindo aqui para casa. Ele era bem piquichito, vindo aqui para casa. Mãe, eu não tô sentindo mais nada daquele dia em diante. O Senhor curou ele, o psicológico, que ele tinha muito medo de tudo ele tinha medo. E daquelas dores que ele sentia intensa. O Senhor curou ele para a honra e a glória do nome do Senhor. Aleluia. Hoje meu filho está com 16 anos, meu caçula. Está no ensino médio e está servindo a Deus. Do grupo dos jovens. Domingo foi a formatura dele.
que ele terminou o curso de teologia, foi uma bênção da QGU, das Assembleias de Deus, que é um projeto antes do pastor Gilberto, que faleceu aqui de Belém, da coordenação geral, o pastor Gilberto, ele fez esse projeto para jovens. E ele se formou, foi domingo a formatura dele, para honra e glória do nome do Senhor. Eu glorifico a Deus pela família que o Senhor me deu. Eu estava grávida, na adolescência, tanta desobediência, mas ele não se esquece. Não se esqueceu de mim, ele não se esquece de você. Ele não se esquece. E ali naquele período, aleluia, o Senhor curou meu filho. Para a honra e glória do nome do Senhor. Porque o Senhor nosso é um Deus tremendo, o nosso Deus é um Deus maravilhoso. E continuei servindo a Deus para a honra e glória do nome do Senhor. E o Senhor é um Deus maravilhoso. E continuando, aí continuamos ali fazendo a obra, o meu esposo, ali aquele primeiro amor, aquela essência, aquele desejo, íamos para o evangelismo à noite, então estávamos ali empenhados ali na obra em Barcarena. E estávamos servindo a Deus, eu e minha casa serviremos ao Senhor, aleluia. Mas eu ainda continuava muito vaidosa. Eu me reconciliei, mas eu ainda tinha ali, logo que eu me reconciliei, eu tinha uma bermuda, eu deixava dentro do guarda-roupa. Quando eu ia para o supermercado, pro líder, eu vestia escondida, mas só que eu pensava que ninguém via, mas aquele todo-poderoso via. E eu ia com uma roupa bem curta para o círculo de oração. Por isso que eu digo, quando uma alma volta para os caminhos do Senhor, não julgue, igreja, não julgue. Olha, a irmã está vindo desse jeito. Irmã, faça isso, não. Quem convence o homem do pecado, aleluia, o Espírito Santo, foi o Espírito Santo que me convenceu do pecado. Não julgue seu irmão, porque muitos estão afastando muitos de dentro da casa do Senhor, porque eu julgo, porque ali é um processo. Você aceita Jesus depois de um processo da libertação, um processo. E eu passei esse processo aí, as minhas irmãs do círculo de oração chegavam em casa, bora irmã, e me levava para dentro do círculo de oração. E continuei indo. Eu não tinha roupas decente. Mas mesmo assim eu ia. Aí, uma tarde, nós estávamos num evento só de mulheres, que era toda quinta-feira, 3 horas. E ali tinha uma senhora, a irmã deu uma oportunidade para ela, o Senhor tomou ela. Na hora que o Senhor tomou ela em profecia. E ali o Senhor falou para mim, minha filha, aqui todo mundo te julga pela roupa que tu vem. Mas, a partir de hoje, eu vou encher o teu guarda-roupa, eu vou te dar. Eu vou te dar roupa e você não vai poder contar. E ele disse, a partir de hoje, minha filha, eu te liberto deste demônio que te oprimiu há muitos anos, o demônio da vaidade, um espírito de vaidade. Hoje eu te liberto, minha filha, você está liberta. Como eu já disse que eu ainda continuava ali fazendo escondido. Eu ainda tinha resíduos ali, era verdade. E hoje eu te liberto, minha filha, desse espírito da vaidade. Falou ali através da minha irmã, daquela irmã, e disse assim, mas minha filha, você vai passar por um processo de enfermidade, permissão divina. Esse processo vai ser através deste processo para eu ser lapidada, e me deu a promessa. E me falou ali uma grande promessa. E ali naquele momento eu tomei posse da promessa, aleluia, que ele me falou. Ele me deu uma promessa tremenda. Eu tomei posse. Fui para minha casa com poucos dias. Concluindo, irmãs chegavam na porta de casa, irmã Celi, olha, o vestido, era a blusa. Meus irmãos, o Senhor tocou nos corações. Eu ganhei tanta roupa que eu não tinha roupa de manga, eu só tinha roupinha, shortinho. Eu ganhei tanta roupa que o meu guarda-roupa era cheio. O Senhor falou, quando o Senhor fala, ainda diz assim, o Senhor não usa, o Senhor usa. Ainda tem vasos, aleluia, tremendos que o Senhor usa na terra. Tem aquele sim, que é usado pela carne, por espíritos enganadores, que nós temos que pedir o discernimento. Mas ainda tem vasos
vasos que o Senhor usa, vasos que são usados ali para falar. E muitas das vezes nós não cremos mais. Creia cada vez que o Senhor usa, creia e tome posse da sua vitória. Assim como aconteceu comigo, vai acontecer na sua vida. Não te desespera. Aleluia. E ali eu estava naquele primeiro amor, aquela fé intensa. Eu cheguei em casa, falei pro meu esposo, e eu estava numa alegria, aleluia, uma alegria tão grande. Uma alegria tão grande. Eu dizia, Senhor, a enfermidade que o Senhor permite na minha vida, eu vou passar glorificando a Deus, porque eu sei que o Senhor vai me curar, aleluia. E eu dizia pro meu esposo, eu dizia, Gilberto, será qual a enfermidade que o Senhor vai permitir na minha vida? Eu estava tão ansiosa para me adoecer logo, para o Senhor cumprir o que tinha na minha vida. Eu tava ali numa ansiedade muito grande, mas não é como a gente quer, aleluia, é como o Senhor quer. E continuei fazendo a obra, e aconteceu em 2016. Em 2016, nós estávamos no ministério, o Ministério das Assembleias de Deus, ali em Barcarena, e em 2016 aconteceu o que o Senhor falou através da sua serva. Só que eu não contei, já vinha acontecendo algo na minha vida, só que eu não contei nada para ninguém, só quem sabia era eu e Deus. Eu estava numa campanha às madrugadas, só que quando eu ia orar, eu começava a orar pelas pessoas, eu orava pela minha mãe, pela minha família, só que eu não conseguia mais, como é que eu digo, quando você fala assim, você tem aquela lembrança da fisionomia, eu não conseguia mais ter a fisionomia da minha mãe, das pessoas, quando eu orava, começava a me dar um branco assim. Eu disse, Senhor, lava minha mente com teu sangue, o que está acontecendo? Jesus, lava minha mente com teu sangue. Só que em 2016, eu lembro, foi pelo mês de junho, ia ter o ciclo de oração se consagrava toda manhã era consagração. E uma manhã eu disse, ia ter consagração, levantei cedo, deixei o café na cafeteira, as crianças foram para a escola e eu fui para a consagração. Quando eu fui andando, na hora que eu ia andando, parece que a rua ia voltando, eu andava e a rua vinha embora. E parece que eu andava e eu não conseguia chegar. E naquele momento eu disse, meu Senhor, estou enlouquecendo, o que está acontecendo? E foi uma luta para me chegar na porta da igreja. Quando eu cheguei, minhas irmãs já estavam tudo lá. Aí a irmã, a coordenadora, disse assim, irmã Celia, hoje a senhora vem trazer a palavra. E eu peguei a Bíblia, eu lembro que eu abri em Atos, aquela palavra que fala que Paulo fazia tendas. Ele fazia o trabalho, ele tinha o trabalho ministerial, mas ele nunca deixou do trabalho material dele. Ele fazia tenda, ele tinha o ofício dele. Foi essa palavra, eu explanei, ainda disse assim, irmã, até os loucos encontram a porta da casa do Senhor, só que ela não sabia de nada. Eu, na hora que terminou a consagração, voltei. Acho que eu consegui chegar em casa. Tinha um banco assim perto do cemitério, eu sentei, e ali eu não conseguia chegar em casa, irmão, eu não lembrava para onde eu ia. Então foi ali um tipo ali de... Me deu um colapso mental que parece que passaram uma borracha ali na minha mente. Uma borracha que apagou tudo. O meu filho disse que quando eu cheguei em casa, eu dobrei meu joelho no meio da rua e comecei a orar no meio da rua. Aleluia. E ali foi um processo muito doloroso. E daquele dia em diante, a minha casa física e espiritual virou assim, de cabeça para baixo. A minha casa virou de cabeça para baixo. E eu disse, eu não tinha mais aquele raciocínio de entendimento. O meu entendimento apagou, a minha memória apagou. Eu estava igual em outro mundo. Em outro mundo eu não reconhecia mais meu esposo, eu tinha medo dele, medo, eu tinha pânico dele. Eu não reconhecia meus filhos. Quando isso aconteceu comigo, o meu filho mais velho, Mateus, ele estava entrando na fase da adolescência de 12 para 11 anos, e o meu caçula, ele tinha saído do pré, ele ia para a primeira série, ele ia fazer 6 anos. Quando começou a enfermidade na minha vida, foi uma enfermidade psicológica, e eu não sabia, foi psicológica e físico, que eu fui descobrir o que era ano retrasado.
que foi muito sofrimento e muita luta, mas eu glorifico e exalto o nome do Senhor.